Olá, seja muito bem-vindo ao programa Juntos Nessa. O nosso tema de hoje é agricultura urbana orgânica. E para falar sobre esse assunto super importante, a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Juliana Costal, do projeto Arborescer. Ela é uma das idealizadoras desse projeto, que dentre os outros temas também trabalha com agricultura urbana orgânica. Tudo bem? Tudo bem. Juliana, vamos falar um pouquinho sobre agricultura orgânica urbana, né? Porque assim, a gente conhece sobre agricultura orgânica, todo mundo tem se falado muito, é uma moda, né, que já vem há algum tempo, mas a gente fica imaginando a agricultura orgânica lá na roça, né? E a urbana, qual que é a diferença? Como é que funciona? Bom, eu acho que é interessante a gente dizer que a agricultura urbana em si, ela não é uma prática nova, né? Ela já é uma prática que existe desde o início, o surgimento das cidades, porque ela está muito atrelada com o desenvolvimento da agricultura, né? Quando a gente desenvolveu a agricultura, a gente começou a se fixar na natureza, a desenvolver cidade. Então, ao longo desse processo, a gente sempre plantou, né? Sempre houve cultivos dentro das cidades. O que aconteceu hoje é que a gente teve um momento na história em que a produção de alimento mudou bastante, veio a Revolução Verde, veio o êxodo rural, e aí as cidades também tiveram reflexo disso, aumentou a urbanização, né, todo esse processo. E hoje o que a gente tem é uma agricultura urbana que está se adaptando a essas novas questões da cidade, né, do entorno da cidade. A agricultura urbana está bastante atrelada também com princípios orgânicos, voltados com mais enfoque na agroecologia também, porque não se faz uma agricultura com um foco na sustentabilidade se a gente também não utilizar esses princípios agroecológicos de preservação, de regeneração do solo, de cuidado com a água, de biodiversidade. Então, a agricultura urbana orgânica, ela está bastante atrelada com todos esses princípios também. E quais que são as vantagens, né, dessa agricultura orgânica urbana, em relação, inclusive, a essa que a gente está acostumada a conhecer, mais tradicional, né, digamos assim? Sim. Hoje a gente já sabe que cada brasileiro está consumindo 7 litros de agrotóxico por ano, né? Então isso é um dado muito alarmante, e quando a gente pensa que a maioria das pessoas que hoje vivem em cidades não fazem ideia de como que é a produção do alimento, né? Como que esse alimento chega até sua mesa, como ele é produzido no campo, e como a gente pode aproximar esse conhecimento, né? Como a gente aproxima produtor de consumidor, ou como nós podemos ser agentes mesmo na produção desse alimento, isso traz uma qualidade de vida, isso traz um aumento das possibilidades ali, né, do entorno, de você interagir com o espaço, né, urbano muito grande. Então, a gente acredita que isso também aumente bastante a quantidade de áreas verdes dentro de uma cidade, você aumenta a permeabilidade de solo, aumenta a biodiversidade, diminui as ilhas de calor, né? E você torna as cidades mais resilientes, né? Com capacidade de se adaptar a diversas condições extremas que possam acontecer. Super legal. Essas são as vantagens, né? Mas devem ter muitas dificuldades, até porque a gente imagina, sei lá, agricultura orgânica em São Paulo, você vivendo dentro de um apartamento, e aí? Como é que faz, né? Quais são as dificuldades de fato? Verdade. Realmente, eu costumo dizer que a agricultura urbana são desafios e soluções criativas, né? Porque você precisa realmente pensar em como se produzir alimento num lugar que não é preparado para isso. Embora a gente tenha muitas áreas dentro da cidade, muitos terrenos ociosos, muitos parques, praças, escolas que poderiam estar servindo de suporte para que a gente produzisse alimento, né? As hortas comunitárias, enfim. Então, por conta disso, a gente desenvolve técnicas, né? Principalmente, hoje a gente tem uma cidade toda verticalizada, né? Então, como a gente pode produzir, otimizar esses espaços na vertical? No nosso projeto, a gente desenvolve muita horta em apartamento, né? Em sacadas de apartamento, então a gente vê possibilidades crescentes nesse sentido. E tem os problemas, mas a cidade ela também é uma grande geradora de resíduo, né? Então, tanto os resíduos sintéticos quanto os resíduos orgânicos que a gente pode estar utilizando também para desenvolver hortas de custo zero, praticamente. Então, costumamos dizer que você vai numa feira e aí você coleta caixote, você coleta palha, você coleta todo aquele resíduo de matéria orgânica que hoje é metade de todo o resíduo gerado, né, nas cidades. E você pode, com aquilo, produzir uma horta na sua casa sem gastar nada. Ou seja, criatividade é tudo. Gostei muito desse assunto. Daqui a pouco tem mais informações sobre agricultura urbana orgânica. De volta aqui na BCC Television,
Juntos Nessa é o nosso programa. Estávamos falando e vamos continuar falando sobre agricultura urbana orgânica aqui com a Juliana Costal, do projeto Arborecer. E Juliana, no Brasil, como é que estão as iniciativas de agricultura orgânica urbana? Então, tem um movimento bem crescente, né, em relação à agricultura urbana, baseado em princípios agroecológicos também. Aqui em São Paulo tem muitas hortas se desenvolvendo, né, principalmente hortas comunitárias, em terrenos abandonados, em praças, em escolas, tanto para um fim até de geração de renda, até para uma questão de educação ambiental, né, onde as pessoas possam visitar, trocar dentro dessas hortas. Hortas em condomínio, né? Tá acontecendo muito, assim, a gente é sempre chamado para participar um pouco desses movimentos. Enfim, tem muita coisa acontecendo aqui em São Paulo. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro também são movimentos bem crescentes de agricultura urbana. Acho que na grande parte das capitais do Brasil tem um movimento forte aí, intensivo nessa questão. Legal. E olha, naquele plano, né, da ONU para melhorar o mundo, uma das ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, fala de agricultura sustentável. Fala pra gente da sua relação aí, da relação do seu trabalho com a agricultura sustentável. Bom, no Arborecer a gente procura muito, sempre estar incentivando e compartilhando, né, todos esses conhecimentos que se relacionam com a agricultura sustentável, né? Como que a gente torna essa produção de alimentos na cidade uma produção mais resiliente e de fechamento de ciclos. Então, para isso a gente trabalha muito dentro dos princípios da permacultura também, que traz uma visão de cultura permanente, de fechamento de ciclos, de observação do que acontece no meio natural. O que é permacultura? Permacultura vem da palavra na verdade é uma abreviação de cultura permanente, né? Hoje a gente vive numa sociedade que pensa muito linear e a permacultura ela traz esse pensamento cíclico que já acontece na natureza. Então a gente parte do que ocorre, na verdade, no meio natural e transfere para o nosso ambiente planejado. Então, por exemplo, no Arborecer a gente tem uma casa que ela é um fechamento de ciclo, a gente não gera resíduo e a gente não compra nada para ser utilizado, a gente gera tudo localmente. Então a gente tem cisternas de captação de água da chuva que irrigam a horta abastece a casa, alimenta as composteiras que realimentam a horta novamente e assim a gente vai conseguindo fazer um fechamento de ciclo para que não se gere tanto resíduo e a gente consiga gerar localmente também. E a agricultura sustentável, ela se baseia nisso, né? Como a gente produz nossas próprias sementes, lá nos cursos a gente passa muito, compartilha esse conhecimento de como você pode gerar sua própria semente a partir de uma horta, como você gera seu próprio composto orgânico a partir do descarte da cozinha, e assim a gente vai desenvolvendo todo esse projeto. Bom. E para encerrar, fala um pouquinho sobre a relação também do seu trabalho com uma outra ODS, né? Com outro ODS que é um outro objetivo, que seria o bem-estar, né? Por que é importante, então, a agricultura urbana orgânica para promover justamente esse bem-estar? Principalmente por conta dessa questão de você se alimentar de algo que você sabe, né? Você fez parte daquela produção ou você conheceu o agricultor que fez parte daquela produção, você valorizar essa produção local, né? E muitas pessoas às vezes acham que a agricultura no geral é só você ir lá e aprender a plantar. Isso a gente vê muito no Arborecer. Que não é só isso, né? Mas a pessoa vai passar a observar os ciclos naturais, o caminho que o sol faz, o que ela está comendo no dia a dia. E isso está completamente atrelado com a saúde, o bem-estar dentro das cidades, né? A reconexão com a terra, ela transforma muito. E é o que a gente geralmente costuma chamar lá de terapia, né? A terapia da terra. Muito lindo. Adorei saber um pouquinho do seu trabalho. Se você tiver interesse, pode entrar no nosso portal socioambiental online, lá tem todas as informações sobre isso, inclusive sobre este assunto, que, enfim, não vai ter fim, tem muito mais para falar, né? E também sobre outros assuntos da sustentabilidade. Juliana, adorei saber um pouquinho mais sobre a agricultura orgânica urbana. Tem muito mais para se falar, pena que o programa já acabou, mas a gente vai deixar aqui para você, tá, que está interessado em saber mais, em saber do projeto, e de repente ter aí uma agricultura urbana orgânica na sua casa, na sua empresa. Os contatos deles estão aparecendo para você, tá? Semana que vem a gente volta com mais assuntos. Um beijo, tchau!
Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta aqui na BCC Television, programa Juntos Nessa. Estamos falando sobre agricultura urbana orgânica. Vamos transformar isso numa coisa mais prática do seu dia a dia e por isso a gente trouxe aqui a especialista em sustentabilidade do Instituto Mais, a Priscila Queiroz. Tudo bem, Priscila? Tudo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque assim, melhora com certeza a agricultura urbana orgânica, melhora a vida das pessoas, né? Em que ponto que a gente poderia falar? Por que é tão importante, né, a gente trazer a agricultura orgânica para as cidades? Sim, oi Bia. Eu acho que é fundamental a gente trazer esse tema, né, porque as cidades são os grandes centros que acumulam, você sabe, o acúmulo de pessoas é gigantesco, cada vez maior. E a gente tem que tentar pensar também no pequeno produtor, né, que existe aqui na cidade, é uma forma da gente estimular essa pequena produção, né, fortalecer a economia local, né, da região. Então, cada cidade se fortalecer como economias locais para diminuir a dependência também dos outros centros, diminuir a dependência do interior também, da gente conseguir produzir e, acima de tudo, produzir e consumir aqui. É uma independência, eu acho que isso não deixa de ser uma independência. Você produzir e consumir no mesmo espaço não deixa de ser, né, um fator de independência. Então, eu vejo isso como muito positivo, né? Eu acho que essa parte da produção e do consumo responsável é cada vez mais importante as pessoas entenderem, ver que isso é possível, já está acontecendo. E no final isso é bem economicamente viável, né? Porque Sim. A gente acaba minimizando o custo de você ter o transporte ali, não sei da onde, até a cidade, né? Da roça até a cidade. Então diminui o custo, as emissões também, se a gente for falar do lado do meio ambiente, né? Do impacto que tem, né? Então as emissões diminuem, porque é o que você falou, o transporte também é um tempo mais curto, né? Você consome menos também. Então, eu acho que tanto é bom para as pessoas como para o meio ambiente a gente tentar produzir e consumir no local. E até a questão da água, né? Parece que você vai reduzir também a questão do consumo de água numa horta menor, urbana, né? Em relação a grandes centros que a gente né? sabe que a agricultura ela consome muita água, né? Então, para você produzir, existe um consumo gigantesco de água. Então, a ideia do local é o que você falou, pega na questão da água, pega na questão do transporte, pega na questão do produtor local, né, do pequeno produtor. E pega também na questão dos agrotóxicos, né? Sim. Isso promove bem-estar, né? Por quê? Então, a questão dos agrotóxicos é o seguinte, quando você utiliza o agrotóxico, ele contamina, né, o solo, que vai contaminar lençol freático, que vai para os rios, os mares. Então, de certo modo, volta para a gente isso, né? Que contamina o peixe que você come, que eu como. Então, assim, o ato do agrotóxico, ele desencadeia várias coisas, né, que acabam voltando para a gente. E você produzir de forma limpa, orgânica,
além dessas questões ambientais, tem a questão da saúde também, da pessoa que está fazendo o manuseio, né, do uso do agrotóxico, que prejudica muito. A saúde, é tóxico, Sim, né? Agora, diz extremamente. uma coisa, na sua vida, porque eu quero também passar para mim, aí também quero um exemplo. Como é que você leva isso para sua vida, né? Você costuma ter... Eu costumo, já há um tempo, né, que eu tô, assim, só consumo orgânicos, né, então eu costumo também comprar em feiras, que eu acho que é interessante também, que é a ideia do pequeno produtor que volta aqui, né, então geralmente eu vou na feira todo sábado e eu tento consumir o máximo de coisas possíveis, então eu compro desde verdura, legume, fruta, que seria o básico, arroz, feijão, café, açúcar, porque hoje em dia tem tudo praticamente orgânico. Agora me diz uma dúvida que todo mundo tem, o preço. Ele é diferente, ele é um pouco mais alto do que se você vai num grande hipermercado, certo? Sim. Mas eu acho que já diminuiu um pouco. Se você for ver, eu acho que eles estão conseguindo fazer de um modo, até pela produção, está sendo feito um pouco na cidade também, né? Acaba minimizando esse custo, Acaba né? minimizando esse custo. Então, a gente já consegue ver preços que estão mais bem acessível. competitivos com os convencionais. E você vê que está um movimento das pessoas consumindo mais orgânicos agora. Eu acho que também, como o preço também caiu um pouco, as pessoas começam a ter mais conhecimento, né? De tanta coisa positiva que traz, as pessoas estão consumindo mais. Então, acho que isso está sendo muito bacana. Adorei essa ideia, gente, adorei. Vou aplicar na minha vida também, vou começar a ir nas feiras orgânicas. Sim. E vou montar minha hortinha. Estou super estimulada, vou fazer minha hortinha no meu apartamento, né? Coisa mais gostosa do que a gente plantar e comer na nossa própria casa, né? Claro. Muito obrigada, Priscila. Bom, nosso programa se encerra por aqui, mas a semana que vem tem muito mais assuntos de sustentabilidade. Acesse o nosso portal socioambiental online, lá você encontra todas as informações sobre agricultura urbana, orgânica e outros assuntos. Até a semana que vem, um grande beijo. Tchau!